Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos aí dando continuidade à gravação da nossa série de vídeo passo a passo da oração. Nós estamos baseando a gravação desse vídeo, passo a passo da oração, para que nós venhamos aprender a orar de uma forma correta, por causa que se nós não orarmos de uma forma correta, nós não conseguiremos, em primeiro lugar, obter resposta. Uma oração boa não é uma oração bonita, você fala palavras bonitas e que você assim se emocione. A oração boa é a oração respondida. O mais interessante de uma oração é obter uma resposta. Então, o objetivo desse vídeo é trazer para vocês comentários em cima de um passo a passo que o próprio Jesus ensinou ao receber um pedido de um dos seus discípulos, né? Nós estamos baseando essa gravação desses vídeos do texto bíblico de Lucas 11. Eu vou ler aqui para você, que diz aqui Lucas 11, capítulo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou aos seus discípulos. Então, Jesus, a partir daí, começou a ensinar a eles. O versículo 2 diz assim: E ele lhe disse: quando orardes, dizei assim. Aí começa: Pai nosso que estás no céu. Então é isso que nós estamos explicando. Esse passo a passo. O que você deve falar com Deus? Você não deve entrar na presença de Deus e falar qualquer coisa, ou falar coisas erradas, ou coisas que Deus nem vai considerar o que você vai falar, que você não sabe nem o que pedir. Imagina você entrar numa farmácia e pedir 1 quilo de carne. Farmacêutico, hã? Quê? Já pensou? Você entrar num depósito de construção e falar assim: olha, eu tô com a dor aqui na minha cabeça, você não tem um remédio aí para dor na cabeça? Você não tem? O rapaz da casa de construção, onde vende material de construção, vai ficar: oi? Como é que é? Você está indo no lugar errado, pedir a coisa errada. Tá conseguindo compreender, pessoal? E muitas das vezes Jesus, Deus, o Espírito Santo, o nosso Deus que é trino, não é fácil você conseguir acesso a Deus. A gente tem que falar isso para você, a verdade. Deus não vai receber uma pessoa de qualquer maneira. Ah, Abraão, mas não está escrito em vinde como está? É vinde como está. Mas para você entrar na presença de Deus e Ele parar para te ouvir, primeiro você tem que reconhecer que você é um pecador. Você precisa dele, você precisa se humilhar diante de Deus. Você está entendendo? Então, quando você chega diante de Deus usando as palavras que Jesus ensinou, então os ouvidos de Deus estão atentos à sua voz. Jesus ensina o passo a passo. O primeiro passo: Pai nosso que estás no céu. Aí você vai ver que para mim entrar na presença do Pai, eu preciso usar o nome de Jesus. Não foi isso que nós aprendemos na primeira lição? Você pode acompanhar nos vídeos aí sequentes que estão postados aí no YouTube, tá bom?
E se não for dessa forma, então o Pai não vai te receber. Adianta você querer chegar na presença do Pai usando o nome de Pedro. Falar, meu Deus, em nome de Pedro, em nome de João, em nome de Maria, perdão, em nome de Abraão, de Isaac, eu entro na... Você não vai entrar, você não está sendo obediente à palavra de Jesus, que ele fala, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É isso? Jesus disse. Então, quando você se humilha, se submete à palavra de Jesus, aí sim você consegue o acesso ao Pai. Aí que entra, né, o paradoxo, né, uma coisa meio incompreensível. Se você ainda for um pecador, carregado de pecado, e você se submete a Jesus Cristo dessa forma, você está se humilhando, ainda que você agora é pecador, mas você, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Ele te recebe. Mas se você for um pecador e chegar diante de Deus, meu Deus, em nome de Pedro, eu quero entrar na tua presença, e falar, já começou a oração tudo errado. Então, você está falando de você para você mesmo, você está falando de você para uma parede, Deus nem está ouvindo o que você está falando. Então, eu estou ouvindo aqui, gravando esse vídeo, para dar uma orientação para você no momento da sua oração, para que você consiga lograr êxito na sua oração, que é obter a resposta. Perdão. Para você obter a resposta. A melhor coisa que tem é você fazer uma oração a Deus e ser respondido por Ele. Melhor coisa que existe. Então, para que você não fique frustrado em suas orações e não venha obter resposta, você tem que saber que você está fazendo da forma certa. Seria a mesma coisa você ficar usando a fórmula errada, que nem você for comprar remédio para dor de cabeça em açougue, ou querer comprar areia na farmácia para fazer um serviço em sua casa. Pessoal, mano, você está vindo você está querendo comprar uma coisa no local errado. Para entrar na presença de Deus, você precisa começar usando o nome de Jesus. Aí você tem o acesso perante ao Pai, mas ainda tem os outros passos. Esse é só o primeiro, né? Que está lá no primeiro vídeo. E também o outro motivo que me motiva a gravar esses vídeos é porque frequentemente a gente ouve as pessoas assim falar, eu não sei orar, como o apóstolo falou, nos ensina a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. Muitas pessoas também dizem, eu não sei orar, eu não tenho o que falar com Deus. Quando eu entrar na presença de Deus, o que eu falo? Eu não tenho palavras para falar, eu não sei. Tá vendo? Não é só você não, eu também. A gente não sabe orar. Você chegar lá diante da maior autoridade, não do planeta, mas a autoridade do universo. Os astrólogos, né, que estudam os astros do universo, sabe a imensidão do universo, Deus que rege todo o universo, pelo menos os que creem em Deus, né? Não são ateus. Imagina que Deus rege tudo isso. Você está diante da maior autoridade do universo. Ele parou para te ouvir porque você citou o primeiro passo, que foi o nome de Jesus. E agora você precisa ter o quê? Palavras para falar com Ele, saber o que você vai pedir. Não é assim quando a gente chega diante de uma autoridade, de um juiz.
Você chega diante do juiz, você senta diante da mesa dele, ele te fala, pois não, o que você deseja? Não é assim, né? Quando você foi diante de um juiz, com certeza você tinha o quê? Um representante que falava por você, porque você não sabe o que falar diante de um juiz. Quantas vezes você foi diante de um juiz, você estava aguardando a sua vez de ser chamado, o seu advogado chega lá, você não fala nada, deixa que eu falo por você. Não é verdade. Porque o seu representante legal, que é o advogado, ele fica com medo de você falar palavras que no final do processo, ao entender no processo, você venha se prejudicar. Você vai acabar se prejudicando. Você pode falar coisas que no processo que você está pedindo o seu benefício vai acabar o quê? Te prejudicando, porque você falou uma coisa que não deveria falar. Aí o juiz vai compreender, tá, então você está pedindo, você não merece e eu vou recusar o seu pedido, não é assim? Estou falando mentira ou verdade? Estou falando uma realidade, sim ou não? Você julgue se eu não estou falando a verdade. Então nós vamos começar aí falando agora do sexto item da oração. Preste atenção, pessoal. Aproveite esses comentários, essa instrução que eu estou vindo aqui falar com vocês, que é uma instrução tirada da Bíblia, não é coisas inventadas da minha cabeça, mas são orientação de Jesus, e eu já fiz testes, eu mesmo já recebi muitas respostas, obedecendo a oração simplificada que Jesus deu. Simplificada. Abraão, existe só essa oração aí, modelo do Pai Nosso? Não, existe vários tipos de oração. Oração é falar com Deus. Oração, você expressa o que está dentro de você, mas você tem que ter o quê? Uma base. Você entendeu? Na hora que você estiver falando com Deus, você precisa pegar pontos da Bíblia, pontos de promessa, pontos de citação que Deus fez, pontos de outras orações que foram bem sucedidas na Bíblia, para você expor aquilo para Deus e colocando aquilo para Deus e junto com aquilo justificando o seu pedido, não é? Por exemplo, hoje nós vamos no sexto ponto, fala assim, ó: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus ensinou que é para você, na hora da oração, você falar isso para o Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você está vendo? É um ponto ser analisado. Você chegar diante de Deus e alegar para Ele: Senhor, julga o meu coração. Davi falava muito isso. Veja se há em mim alguma dívida que eu não tenha perdoado. O Senhor tem visto as minhas perseguições, o quanto eu tenho sido caluniado, injustiçado indevidamente, sem ter feito nada para ninguém. Antes, pelo contrário, eu oro por aqueles que me perseguem, Senhor, ou abençoa, trago o bem para eles, Senhor. Mas também não se esqueça de mim, ó Pai. Ó, entendendo? Negar isso para Deus. Mas Abraão, por que eu tenho que mostrar para Deus que eu perdoei os meus acusadores?
Porque diz aqui em Mateus 6, versículo 15. Mateus 6, versículo 15, que diz exatamente assim, ó. Vamos analisar agora esse ponto, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Olha aí, você está vendo por que você tem que pedir perdão? Perdoar, perdão, tá? Perdão, me perdoe. Ó, tem que perdoar. Tá vendo por que vocês têm que perdoar aqueles que te ofendem? Você tem que orar lá assim, ó. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus fala em Mateus 6,14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai que está no céu, o seu Pai Celestial, vos perdoarás a vós. E ele continua dizendo assim: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai que está no céu, também vosso Pai... Vou ler de novo, tá, pessoal? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Entendendo? É o Mateus 6,15. Se você não perdoa, Deus também não vai te perdoar, não. Tá vendo? Então é por isso, você está vendo como que é bom a gente analisar, a gente analisar os detalhes da palavra de Deus? Você está vendo como é bom a gente analisar? Porque Jesus indicou na oração: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E você chega diante de Deus, igual eu falei no começo: Senhor, julga-me se eu tenho alguma coisa contra alguém. Se eu tenho, ó Pai, deixado de livrar alguém de algum pecado, se há essa dívida em mim. E Deus, pessoal, se você convidar a Deus para julgar a você mesmo, Deus irá julgar. Não. Ah, você quer dizer então que você quer que eu te julgue se você não tem nada contra ninguém? Eu vou julgar, vou ver sua retrospectiva. E se Deus olhar e realmente você está sendo sincero, você perdoou ofensas que te foram feitas injustamente, ou até justa, né? A gente erra com as pessoas, mas mesmo assim você ficou ofendido com o que a pessoa te falou, te fez, e você aí perdoou. Deus, realmente ele perdoou. Olha, então eu vou perdoar ele, eu irei perdoar. Você está entendendo? Você, quando você entrar na presença de Deus, igual eu falei no começo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, os céus se abrem para você. Você está diante da maior autoridade da terra, do universo. Aí você vai falar o que para ele? Senhor, eu preciso que o Senhor me responda nas minhas necessidades. Só o Senhor sabe o que eu tenho passado, ó Pai. Ó Senhor, não é justo que eu fique sem resposta. Julga-me se eu não tenho perdoado todos os meus ofensores, as perseguições que eu tenho tido, ó Pai. Em nenhum momento, ó Pai, eu tenho deixado o sol sobrepor a ira. A Bíblia fala: ireis e não pequeis, né? Jesus falou isso. Mas não deixe o sol sobrepor a vossa ira. Você não pode guardar aquela ira. Você não pode guardar a ira. Não pode guardar aquela ira. Estou repetindo, porque você não pode mesmo. Aí você irou.
Aí só que aí, quando chegou a noite, você antes de dormir, Senhor, eu perdoo aquela ira que eu passei, aquela pessoa que me deixou nervoso, eu perdoo. E Deus vai olhar, você vai chegar com argumentos e Deus vai olhar esses seus argumentos. Senhor, eu perdoei, Senhor, eu estou disposto a ajudar aquele que me ofendeu. Não é isso? Então, pessoal, você tem que se atentar para isso. Você tem que se atentar. É por isso que orações não são respondidas. As pessoas não se atentam para isso. Ela ora a Deus, mas com o coração, com a ira, com a ira dentro dela, e já está, não é, um sol se pôs sobre a vossa ira. A palavra fala assim: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O sol do dia, o dia que ela passou a ira, o sol se pôs sobre a ira dela. Quando foi no outro dia, o dia nasceu, correu-se o dia, o sol se pôs de novo. Então foram assim 360 dias, o sol se pondo sobre a ira. Aí entrou um ano novo, mais 360 dias, o sol se pondo sobre essa ira. E já se passaram quantos anos o sol se pondo sobre essa ira? Já são 5, 10, 20 anos. E a pessoa fica lembrando, aquele dia, fulano fez isso comigo. Eu nunca me esqueço daquele, não sai daqui de dentro. Aquele dia foi demais. Então já se passaram anos e quanto sol já se pôs sobre essa ira aí. E você não perdoou ainda essa ira. Aí você ora, mas eu não sei por que Deus não ouve a minha oração. Eu não sei por quê. Nossa, olha, eu vou na igreja. Eu oro de manhã, vou à noite, eu oro na minha casa. Olha, eu não falo mal de ninguém. Eu dou dízimo, dou oferta, eu faço sacrifício. Sabe? Eu oro, eu profetizo, mas Deus não me responde. Eu ando nessa tristeza, eu não sei por que a minha vida não muda. Deus não ouve a minha oração, eu não sei. E a ira lá, mais de 20 anos, o sol se pondo sobre a ira. Mais de 20 anos de sol se pondo sobre uma ira. Lá passaram, pessoal, eu tô rindo, porque quando você começa a compreender a palavra de Deus, né? A pessoa, fulano, pelo amor de Deus, né? Deixa essa ira aí de lado. Não, como você quer que Deus te responde, meu querido, minha querida? Larga essa ira aí, senão ele não vai. Olha lá, tá escrito lá, ó. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É Mateus 6,14. Então, por favor, pessoal, tá vendo? Às vezes eu tô vindo aqui fazer essas lives, gravar esses vídeos, é porque eu fico vendo, pessoal, o pessoal tá aí sofrendo, né? Precisando de Deus e tá iludido, e a gente não vê as pessoas ensinar a realidade para a pessoa, sabe? Esmiuçar os detalhes, porque a pessoa então fica decepcionada, eu não recebo resposta. Aí a pessoa não quer mais ir na igreja, aí diz que não acredita mais em Deus. Vou parar com tudo. Isso tudo aí é falácia de homem, esse negócio aí. Você só não está tendo a resposta porque você não está vendo os detalhes que Jesus está te dando. Não adianta. Qualquer pessoa que já fez um curso aqui, se você não obedecer os detalhes que você aprende lá dentro da escola, você chega lá na empresa, você vira um mau profissional. Vai fazer um serviço, faz errado, dá defeito,
não consegue atender a expectativa da empresa. Aí a empresa, não te quero, vai embora. Aí fica andando de empresa em empresa, é um profissional que não é requisitado. Quando vai fazer um serviço, não segue as normas, não é? As normas técnicas, tem que seguir normas, os padrões técnicos, não é assim? Aí o que acontece? Não quero você aqui. Você prestou um mau serviço. E você tem que entender que no reino de Deus é assim também. Você orou, não fui respondido. Você fez uma má oração. Pronto. Você não prestou atenção nas normas. Você não seguiu o manual. Não é assim? Você vai fazer uma instalação de qualquer produto. Eu, na minha área de instalação, é obra. Se eu não seguir o manual, as normas técnicas, o serviço sai errado e o cliente não se agrada. Você está conseguindo compreender? Fica um serviço que não funciona. Não funciona. Porque não foi seguido normas. Você tem que seguir o passo a passo da norma. Aí quando você vira um profissional, você já não precisa mais ler o manual. Você chega, vai instalar um objeto que é novo, lançado no mercado. Não é assim? Você aí que é técnico em informática, você que é profissional eletricista, eletrônico, você também que aí na área de construção civil, quando você vai instalar ali aqueles porcelanato, você vai entender o que eu quero dizer agora. Vamos supor assim, na área de instalação de porcelanato, o rapaz, você que trabalha com isso, você sabe que você tem que seguir uma setinha que está lá atrás do porcelanato. Todos têm que seguir aquela mesma seta, senão não fica um serviço bem feito, né? Tem que ter o espaçador correto para nivelador da peça, ou não é verdade? Vai seguindo as normas, você esquadreja, né? Tira o esquadro, joga os recortes por canto, a casa não sai no esquadro, ou não é verdade? Um profissional elétrico, né, eletricista, ele vai instalar um objeto pelo qual ele nunca instalou, não sei, um ventilador, um motor, um aparelho elétrico. Ele vai lá, vai ler o manual, ver onde vai lá o L, o S, né? Onde vai o T, o terra. Lê o manual. Às vezes ele chega lá, o profissional, ele passa 1 hora analisando o manual do objeto e a pessoa que contratou ele fica pensando, esse rapaz não sabe nada. É esse que sabe. Ele, antes de começar a fazer, ele analisa para ele agora colocar em prática os conhecimentos que ele tem técnico, da onde ele aprendeu. Esse aqui é terra. Esse aqui é o fase. Esse aqui que vai dar reversão. Eu preciso passar quantos fios para poder ligar daqui para cá. Ele começa a analisar o que ele vai fazer. Quando ele começa a fazer, de repente ele faz. Quando termina, ele o negócio funciona. Olha. O profissional elétrico, profissional eletrônico, né? Na área de eletrônica, você vai ligar um circuito eletrônico, uma fonte, você vai analisar as saídas ali, não é? Peraí, aqui é menos 5, e aqui é menos 12, e aqui é mais 13, aqui é o terra. Se você ligar errado, você perde todos os componentes eletrônicos. Não é assim? Eu tô falando da área, pessoal, que eu sempre participei, tá? Eu sempre fui da área técnica. Informática, quantas vezes eu fui instalar placas mãe, e antes tem lá, você que é um profissional aí de informática, quantas vezes você foi instalar a placa mãe e você tem que ir lá colocar o jumper, né? Configuração de jumper, o boot da como é que fala? O boot dos Celmos, né? A BIOS, né? Para reiniciar. Então se configura ali. Quantas vezes a gente ligava aquele drive de CD-ROM, colocava jumper, né? Fala jumper, para configurar o D, o C, o E. Técnica, a oração é a mesma coisa. Eu vi uma história uma vez de Abraham Lincoln.
ele falou assim: se alguém me desse 2 horas para cortar uma árvore, Abraão Lincoln falou assim: eu passaria as primeiras 1 hora afiando o machado. Olha. Porque ele fala 50% do serviço é a ferramenta, tá vendo? Ele falou que passaria as primeiras 1 hora para cortar a árvore. É claro, né? Para cortar a árvore com o machado. Ele passaria as primeiras 1 hora afiando o machado. Aí para depois de cortar a árvore. Não adianta nada você cortar a árvore com o machado desafiado, que você vai passar a raiva, ele não vai cortar nada. Decepcionado. E assim, pessoal, é a oração. Se você não vir buscar a técnica, né? Vendo assim, se você não vir buscar a estrutura da oração, os detalhes, o que você deve falar diante de Deus. Poxa, eu vou falar isso porque está escrito isso, então está baseado naquilo que eu preciso. Então, antes de você orar, o que você vai fazer? Vai pensar antes. Pensa antes o que você vai falar com Deus. O que você vai pedir para Deus. O que você realmente quer. Eu quero a suposição. Eu quero receber o Espírito Santo. Aí você vai lá e está escrito: e será que nos últimos dias serei revestido do meu poder? Todos. Aí você fala: Senhor, lá no dia de Pentecostes todo mundo recebeu. Eu estou aqui. Eu também quero. Aí Deus vai ouvir. Você está na presença. Então eu vou avaliar ele. Eu vou dar o Espírito Santo para ele. Salomão fez um sacrifício como ninguém nunca fez na história. E Deus se agradou do sacrifício que Salomão ofereceu. E Deus agora se manifestou e falou para Salomão: pede o que você quiser que eu te darei. Salomão olhou e disse: se Deus falar para você, pede agora o que você quer que eu vou te dar. Salomão foi inteligente. Senhor, eu quero sabedoria. E até hoje se ouve falar de Salomão, né? Salomão fez riquezas e mais riquezas com a sabedoria do alto. Então peça, pessoal. Então, vou te dar um conselho. Peça bênçãos espirituais para você. Deus te dá uma bênção divina para você. Você então faz coisas que ninguém aqui na terra pode fazer. Porque Deus é quem te deu aquela habilidade, aquela prática. Faça isso para que você veja que Deus é fiel na sua vida. Amém? Deixa eu ver aqui o tempo, já 33 minutos, né? Pessoal, tenho 33 minutos aqui. Eu queria falar sobre Pedro. Pedro fez uma pergunta para o Senhor Jesus a respeito sobre o perdão. E diz aqui assim: Pedro diz assim: Pedro fez uma pergunta para Jesus: Mestre, quantas vezes o meu irmão pecar contra mim e eu devo perdoar a ele? E Jesus virou para Pedro e disse... Pedro falou para Jesus: 7 vezes? Jesus virou para Pedro e falou: 7 vezes não, 70 vezes 7. E Jesus foi e contou uma história para Pedro. Pedro, você vai perdoar 70 vezes 7. Pessoal, eu estou com o tempo aqui apertado, eu não quero ficar levando muito tempo, mas Jesus contou uma história aqui que está no Mateus 18, começa do 23. Jesus contou a história de um rei. Eu vou ler para vocês, eu vou encerrar aqui, tá bom? Diz assim, Mateus
Mateus 18, 23. Mateus 18, 23, tá? Mateus 18, 23. Eu vou ler isso aqui e vou encerrar, tá? Só para que você veja. Depois que Pedro perguntou isso para Jesus, Jesus contou essa história aqui para Pedro e eu vou contar para vocês. Eu vou ler essa história para vocês. Vocês querem? Você que quer, eu vou orar no final e você presta atenção aqui nessa história que Jesus, uma historinha que Jesus contou para Pedro. Olha só. Por isso, o reino do céu pode se comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Um rei quis fazer contas com os teus servos. Os servos deviam ao rei, né? Agora vamos ler o 24, o versículo 24. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado que lhe devia 10.000 talentos. Foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, né? Aí o 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então o rei mandou vender, né? Tá devendo, vão vender sua esposa, seus filhos para pagar sua dívida. O servo do rei, né? Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Olha, ele se prostrou, se ajoelhou diante do rei e falou: olha, eu tudo vou te pagar. Isso tudo é depois que Pedro falou aquilo para Jesus, né? Quantas vezes deveria perdoar os seus irmãos? Perdão. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então o rei perdoou a dívida do cidadão. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Ele devia 10.000, né? Ele devia 100 dinheiros. E o lançou à mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Paga-me o que me deves. Eu estou no 28. Ele devia quanto aqui? Para mim não tá falando bobagem. Devia um servo que fazia... então 28, né? Que devia 100 do servo. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e lançou mão dele, sufocando, dizendo: paga-me o que me deves. Então os seus companheiros, prostrando-se aos seus pés, rogaram-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Interessante, né? O rei tinha perdoado esse cidadão, não ia prender mais a família dele e nem os filhos dele. Ele se ajoelhou, pediu misericórdia para o rei o perdoou. E agora o seu conservo, agora que devia para ele, estava pedindo misericórdia. E agora no 30 diz assim: ele, porém, não quis, antes foi e encerrou-lhe na prisão até que pagasse a dívida. Ele decidiu não perdoar. Não vou perdoar, você vai pagar minha dívida. O 30 agora. Vendo, pois, os seus conservos o que aconteceu, contristando-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Aí os servos foram falar para o rei o que o conservo fez. Ele fala assim: eu perdoei. O fulano foi perdoado, mas não perdoou. Então o Senhor, o 32, tá, pessoal? Então o Senhor chamou a sua presença e disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Perdão.
Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Vou ler de novo. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignando o seu senhor, entregou-os a atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. E assim vos fará também vosso Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um de seus irmãos as suas ofensas. Vendo? Eu vou ler o último versículo, vocês perdoam aí, pessoal. Eu li meio confusão, porque eu tô ali querendo terminar logo aí o vídeo. E estou lendo aqui Mateus 18, 23. O 35 diz assim: e assim vos fará também vosso Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, o que nós aprendemos nesse vídeo de hoje é: se você não perdoar os seus irmãos, vosso Pai que está no céu não vai perdoar. E então já vou te deixar claro para encerrar aqui: não adianta você fazer oração. Não perca o seu tempo, que Deus não vai estar nem te ouvindo, porque você não perdoa. Você não perdoa, não perca seu tempo para fazer oração. Não perca. Primeiro, antes de você entrar na presença de Deus, perdoa seu irmão do coração, limpa, não tem mais nada contra ele. Aí sim, agora você vem orar, vem fazer seus pedidos para Deus, bem? Então vamos orar para que Deus venha nos dar essa força para perdoar. Não estou dizendo que é fácil perdoar, mas peça a Deus força para que você venha perdoar aqueles que te ofendeu. E o Espírito Santo vem invadir a sua vida para te dar essa força. Amém? Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos na sua gloriosa e bendita presença, ó Deus. Nós viemos, ó Pai, aqui como homens frágeis, fracos e pecadores que somos, ó Pai. Nós reconhecemos que nós somos isso e que nós somos dependentes de Ti, Senhor. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos livre de todo mal, ó Pai. O mal que entra dentro de nós, ó Pai, para forçar-nos a não perdoarmos aqueles que nos ofendem, ó Pai. A pessoa, Senhor, que agora quer até perdoar, está ouvindo esse vídeo, agora está nessa oração, ele está pensando dentro dele: poxa vida, eu quero perdoar, mas não consigo, Senhor. Coloca dentro dele essa força, Jesus. Que o Senhor venha invadir a alma, o coração e a mente dessa pessoa. Que as escamas dos olhos delas venham cair, ó Pai, para a realidade que se ela não perdoar, o Senhor tampouco a perdoará. Faça quebrar, ó Pai, a pedra que há na mente, que cauterizou a mente, ó Pai, que ela vive a pensar naquela ofensa, ó Pai, que de repente já se faz anos e anos que ela foi ofendida, mas ela não esquece e não perdoa aquele que ofendeu a ela. Senhor, dá-nos força para seguir diante de Ti, ó Pai, porque nós seres humanos sem Ti não somos nada, Senhor. Dá força para essas pessoas, ó Pai, chegar até a Tua casa, Senhor, para buscar, exaltar e glorificar o Teu santo nome, ó Pai, para manter um contato, uma reverência contigo. Eles não irão buscar, ó Pai, igrejas, placas, não, eles irão lá para ter comunhão, ouvir a Tua voz e seguir, ó Pai, aí fora aquilo que o Senhor determina, e que eles venham, ó Pai, conseguir essa força para ser a Sua luz, ser um representante do céu, ser um embaixador do céu, por onde é que eles andaram, Pai. Nós pedimos isso para Ti, em nome do Senhor Jesus. Força para que essa pessoa consiga perdoar aqueles que vos ofendem. E que tudo que nós venhamos fazer seja para a honra e a glória do Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pessoal, quero terminar aí e
estarei ali na igreja, sempre na rua Renata Aparecida Leal, no número 205. Bom, rua Renata Aparecida Leal, número 205, o bairro Jardim São Paulo, próximo à Caixa de Água de Itapevi, próximo a Ponto Socorro do Cardoso. Ali estarei eu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem ali, nós vamos se reunir juntos para falar mais da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus é que eu encerro esse vídeo. E até o próximo vídeo, que será: e não nos deixe cair na tentação. Amém. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.